pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Com muita alegria queremos cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos acompanha a partir de agora pela programação da Rádio Filadélfia 105,9 no programa da Escola Bíblica Dominical. E a você que nos acompanha aí pela rede social, Facebook, né, ebeder.adetuc e YouTube ebeder_adetuc. Vamos falar com o Senhor e já estamos tratando aí das lições de juvenis, jovens e adultos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te pedimos neste momento a tua bênção para esta programação, para estes momentos. Pedimos que o Senhor abençoe este ouvinte, pedimos que o Senhor abençoe os nossos professores que aqui estão, abençoe esta programação e que seja uma bênção para todos aqueles que nos acompanham. Onde quer que chegar este áudio, sirva como ferramenta, sirva como um instrumento do Senhor para amadurecimento do teu povo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Domingos de manhã. E nós já estamos aí quase finalmente do trimestre, né? Estamos chegando aí na lição de número 9 e hoje temos bastante aí o que comentar, muitos assuntos relevantes, temos temáticas interessantíssimas, como por exemplo a revista dos juvenis, que traz aí uma temática desafiadora, o sacrifício do Redentor, e essa lição que é comentada aí pelo diácono Janilson do Espírito Santo, ela traz a seguinte estrutura. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo de número 22, versículo 14 ao versículo de número 22, e o tópico de número 1, a última noite do Redentor. O segundo tópico, o julgamento. Terceiro tópico, o sacrifício. Assim está estruturada a lição dos juvenis e já vamos aí para as tratativas com o professor Janilson do Espírito Santo. A paz do Senhor, professor Janilson. A paz do Senhor, pastor Hélio, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, aos professores presentes, o missionário Lucas, que está aqui na mesa de som. Estamos felizes por mais uma manhã podermos estar aqui e compartilhar o entendimento dessa lição, a fim de que possa ajudar o professor a construir a sua aula e amanhã poder ser um canal de bênção diante da sua classe. Sejam todos bem-vindos, você, caro professor, dirigente de congregação, supervisor, aos demais pastores aí da região dos Lagos e você que nos acompanha pela rede social, sejam bem-vindos. Vamos juntos pensar a partir deste assunto. Vamos lá, professor Janilson, é com o senhor. Verdade, professor. Hoje nós vamos tratar do sacrifício do Redentor, né, como bem aqui colocou muito bem o comentarista, que ele entende como o ponto alto da história humana. De fato, esse é o grande marco da história humana, né? Há uma forma de Deus se relacionar com o homem até esse momento e depois desse momento, a partir do momento em que Cristo paga ou resgata o homem, né, da sua vil situação, né, sendo ele mesmo o sacrifício, o resgate e o preço exigido pela nossa redenção. Então, a partir do momento, o mundo passa a ter uma nova configuração, podemos assim dizer, no que tange a sua posição diante de Deus. A partir do que Cristo fez, pastor, o homem hoje, ele já não é condenado por causa daquilo que Adão cometeu lá no Éden, mas agora sim por causa dos seus próprios pecados. Quer dizer, até então havia uma sentença, né, do qual toda a humanidade estava debaixo por causa do pecado de Adão. Correto. Mas quando o sacrifício de Cristo foi executado no Calvário, né, a partir daí, aquela sentença já não tem tanto poder, porque agora já tem o remédio para ela. De forma que o homem se perde, não por causa daquilo que Adão fez, mas por causa da sua própria dureza de coração e não aceitar esse sacrifício. A gente pode dizer até em não tomar esse remédio providenciado por Deus. Muito bem colocado, né? É o doente que não quer o medicamento. Verdade, né? Então ele não irá a óbito, não é por causa da doença, e sim pela rejeição da medicação. Exatamente, perfeito, bem colocado, pastor. E essa lição estruturada aqui em quatro pontos, né, que trata logo do momento da última ceia, em que o Senhor institui, a partir da ceia judaica, institui a ceia que hoje nós celebramos, que é a ceia cristã,
né? E essa ceia ela é interessante porque ela é tanto retrospectiva quanto prospectiva. Ela olha tanto para trás quanto ela olha para frente, né? Porque Paulo diz que nós devemos realizar isso até que o seja em memória ou relembrando a morte do Senhor. Então ela olha para trás. Mas diz que até que ele venha, então ela olha para frente. Então ela é tanto retrospectiva quanto prospectiva, né? E nesse momento de ceia, Jesus expressa ali a comunhão, não só com o Pai, mas também com os discípulos, né? Os comentaristas são unânimes em dizer, a grande maioria deles dizem que quando Jesus instituiu a ceia cristã propriamente dita, Judas já não estava mais naquele grupo, havia saído. E aí Jesus institui a ceia que hoje nós temos. E isso é significativo porque ceia traz a ideia de comunhão, coisa que Judas não tinha, nem com Jesus naquele momento, muito menos com o grupo, né? Então é interessante isso. Depois da ceia, Jesus sai para o Monte das Oliveiras, né? Ele, na verdade, vai a esse caminho, mas ele vai ao Getsemane, que fica no pé do monte, né? Há quem diga que talvez aquele lugar pertencesse a alguém que Jesus conhecia, de forma que Jesus tinha uma liberdade de ir ali, né? O texto deixa claro que por várias vezes ele ia ali e por isso Judas sabia onde encontrá-lo, né? Porque Jesus muitas vezes esteve ali com os discípulos orando naquele local. Era um local visitado por ele, né? E talvez ali, pastor, e que é realmente como eu creio também, e alguns comentaristas apontam para esse lado, que ali foi um momento decisivo, o Getsemane. Quer dizer, quando Jesus saiu dali, Jesus já estava decidido, né, a enfrentar o que tinha que enfrentar, né, e cumprir o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então, toda a questão se dá ali no Getsemane, naquele momento de oração e de humilhação e de reconhecimento do poder de Deus, né? O escritor de Hebreus, é engraçado que ele faz uma alusão a esse momento no capítulo 5, né? Ele diz que Jesus clamou com lágrimas e súplicas aquele que podia livrar da morte. Então ele faz uma referência a esse momento. Esse momento, e Lucas fala do seu suor como gotas de sangue. Então, quer dizer, um momento extremamente angustiante, um peso tal, uma pressão tal sobre o Cristo que ele suportou, né, pastor? E uma pergunta, professor Janilson. Logo no início aí da lição, se observa que tem uma citação de uma referência bíblica, né? De Lucas 23, 46. Sim. E essa foi uma pergunta, inclusive, de um adolescente, me fez essa pergunta. Quando ele leu, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. A pergunta do adolescente foi o seguinte, aqui diz que Jesus, ele sabia, tinha consciência da morte e foi para a morte. Ele cometeu suicídio? Olha a pergunta do adolescente. Verdade, olha, é interessante isso, né? Mas se a gente lê o texto bíblico com cuidado, a gente percebe que não há nenhum indício de suicídio. Por quê? Porque ele foi flagelado, é verdade que ele levou a cruz até um dado momento, depois outro levou a cruz, que ele foi forçado pelo soldado romano. Os soldados o colocaram, os soldados que o pregaram na cruz e que o penduraram. Então você vê que não há exercício da parte dele, a não ser da parte do outro contra ele. É verdade. E João acrescenta para nós, dando-nos a informação de que ele não tira a vida, porque na verdade ele empresta ela por um tempo, né? Exatamente. Ele disse, entrego a vida, mas depois retomo a vida. Então eu não estou eliminando a vida, né? Com certeza. Eu estou apenas cumprindo um mandato, cumprindo uma ordem pela qual fui designado. Vamos lá, o que temos mais aí para... Aí temos a traição de Judas, pastor, que depois do que Judas viu do que aconteceu, talvez ele nem imaginasse que fosse chegar àquele ponto, né? Mas o certo é que chegou e quando ele se viu realmente como alguém que havia errado muitíssimo, porque depois ele confessa que havia traído sangue inocente. Aí o texto diz sim, que ele foi enforcado, usa a mesma palavra, né? E é interessante que Jesus na ceia indica isso, né? Que ele seria traído, né? E Jesus faz uma referência ao Salmo 41, que é escrito por Davi, quando Davi fala da sua traição com relação a Aitofel, que passou para o lado do seu filho Absalão. E Aitofel aconteceu a mesma coisa. Ele foi dar um conselho, como Absalão não atendeu o conselho dele, ele foi enforcar-se também. Então a gente percebe que a mesma coisa sucede com Judas. Então é perigoso quando
temos essa ideia de que nossa ideia precisa ser aceita e a gente não aceita ela. É verdade. Não aceita o não, né? Tomar cuidado aí para quem tem um ego elevado, se for contrariado é perigoso cometer suicídio de enforcamento, né? E outra coisa com relação a Judas, que algumas vezes têm apontado, é o fato de que alguns dizem, não, já estava predestinado a isso. Não, a maioria dos comentaristas entende que, na verdade, a profecia falava, mas não dizia que era ele. Ele foi que entrou, podemos dizer assim, no percurso da profecia e acabou cumprindo a profecia nele. Ele não era obrigado àquilo. Tanto prova que quando ele vai a Jesus para entregá-lo, Jesus dá uma palavra para ele que é só Mateus que registra. Jesus olha para ele e diz, amigo, para que vieste? Como que dizendo, pensa bem o que tu vais fazer. Que triste, né? Muito triste isso. Observar o grau de amizade que Jesus teve com o Judas e o Judas não pôde corresponder a esse grau tão elevado de amizade, né? Com certeza. Mas estamos aí abordando sobre o assunto da morte do Redentor, o sacrifício do Redentor, tratando especificamente da última noite em que Jesus reuniu-se para celebrar a terceira Páscoa e a primeira ceia e instituir para sempre essa lembrança que temos da sua morte, mas também anunciando a sua ressurreição. E foi apontado aí pelo professor Janilson sobre o aspecto do momento em que Jesus é traído ali no jardim do Getsêmani, quando ele vai se reunir com os discípulos para pregar-lhe exatamente uma grande lição. E naquele momento que Judas apresenta-se, não é, para Jesus, ele traz Jesus ali beijando-o e Jesus corresponde chamando-o de amigo. O que temos mais aí, professor Janilson? Temos a negação de Pedro, pastor, que é um assunto bastante pregado, é um ponto conhecido. também a ser destacado, né? Exatamente, o fato de que ele... Eu até penso que quando Pedro disse que iria para Jesus até com a morte, ele até tinha a intenção, só não teve força de cumprir isso que disse, né? Depois temos o julgamento de Jesus, que Jesus é preso e é levado primeiro aos líderes religiosos. É interessante, pastor, que a gente percebe, como disse Isaías, que Jesus foi tomado por juízo opressor. Pedro traduz isso dizendo que no seu julgamento negaram-lhe justiça. Então percebe-se que não havia nenhuma intenção dos líderes religiosos em fazer um julgamento justo. Até porque fizeram isso às ocultas, à noite, justamente para não dar nenhuma chance a Jesus, né? Mas o evangelho diz que Jesus mantinha silêncio. Alguns tradutores entendem que essa frase deveria ser traduzida como Jesus conservava a sua paz. Porque lá no Getsêmani ele já sabia tudo o que ia suceder, então ele estava tranquilo, entendendo que tudo estava debaixo do controle e do domínio do Pai. E eles acusam Jesus, a acusação religiosa no seu julgamento religioso é de blasfêmia, né? É de blasfêmia. Mas quando eles levam Jesus a Pilatos, aí eles já fazem uma acusação política, eles mudam a acusação, né? Já acusam Jesus de subversivo, de insubordinado, de estar se levantando contra Roma. Quer dizer, você vê aí a manobra e fica claro, né, o propósito de somente condenar Jesus e não de fazer um julgamento propriamente dito. Permita-me perguntar, professor Janilson, o personagem chamado Jesus, ele foi julgado pelo colégio ou pelo grupo judaico ou romano? E ele foi sentenciado por esse grupo? O castigo que ele recebeu era de origem romana ou judaica? Verdade, pastor. Bem colocado. É para fazer essa distinção. Ele foi julgado pelos líderes, pelo chamado Sinédrio, que era composto pelos anciãos do povo, alguns sacerdotes, fariseus, esse grupo que era o Supremo Conselho ou Juízo Judaico, né? Eles foram julgados por eles e tido como merecedor de morte. Como eles não tinham a permissão do império para realizar uma execução, então eles levam aquele que representava a Roma, que era Pilatos. E como diz um certo pregador, Pilatos foi suficientemente covarde para não ficar do lado da verdade, porque ele reconhece que Jesus não merecia aquilo, no entanto, não teve coragem de libertá-lo. E Pedro aponta em Atos que Pilatos tinha a intenção de libertá-lo, até porque a mulher dele já havia dito para ele, não toque na vida desse justo, não te envolva com eles. Perfeito. Então, toda a trama, todo o julgamento, aí, na verdade, é uma unificação entre judeus e romanos, né? Até porque também a Bíblia diz que Herodes e Pilatos viviam uma rixa, mas no julgamento do Cristo,
de Jesus, né? Eles fizeram as pazes. Exatamente. Um judeu com um romano. E aí fizeram as pazes para julgar ou sentenciar um homem inocente. Muito bem. O que mais nós temos aí? Daí, finalizando, pastor, nós temos provavelmente o sacrifício, que é quando ele é levado e pendurado na cruz. Né? Isso, Paulo vai tratar desse sacrifício na sua primeira carta aos Coríntios, falando de como isso era um escândalo, tanto para judeus como para gregos, né? Porque para os judeus, aquele que estava naquele que era pendurado no madeira era considerado o maldito de Deus, estava debaixo da maldição de Deus. E Paulo faz alusão a essa maldição, dizendo que Cristo se fez maldição por nós, né? E Paulo, quando trata isso para os gentios, ou para os gregos, né, ele diz que para os gregos isso é um absurdo, uma pessoa ter morrido por toda a humanidade. Né? E é justamente nisso, pastor, que Paulo trata lá em 1 aos Coríntios, dizendo que aquilo que parecia a derrota, na verdade, foi a grande vitória do Cristo. Esse foi o assunto do Juvenis. Se despertou o seu interesse por mais conhecimento, convidamos você para estar amanhã em uma das congregações da Igreja Assembleia de Deus e lá, com certeza, você vai ser esclarecido. Muito obrigado, professor Janilson. Se eles permanecer por aí, pode ficar à vontade. Nós vamos agora tratar com os jovens e aí temos aqui a presença do pastor Saul Soares. O pastor Saul ficou aí dois sábados, né? Empenhado, um no lançando a rede e outro no batismo. Então ele teve 2 atividades aí e não pôde estar conosco, mas hoje, graças a Deus, está aqui e nós vamos já ouvi-lo falar sobre a revista do Jovem. A paz do Senhor, pastor Saul. Paz do Senhor, pastor Wellington. É isso aí, nós estávamos com saudade, né, de retornar aqui ao programa EBD no rádio. E hoje nós estamos diante da 9ª lição e de antemão, pastor Wellington, eu quero fazer e reforçar um convite muito especial a toda a nossa juventude, procurar aí um dos nossos mais de 80 templos da Assembleia de Deus em Tucuruí e principalmente aqui no Templo Central, né? Alô, meus alunos, né? Estou de volta, viu? Amanhã vamos para a Escola Bíblica Dominical, que amanhã eu faço um convite para você não perder essa lição, porque essa lição de amanhã está especial e abençoadora. Nós estaremos falando sobre o 7º sinal, né? Que foi relatado por João, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Isso dá pano pra manga, viu? Dá. Tem muito assunto aí, viu? A temática de amanhã é o milagre da ressurreição de Lázaro. E o texto bíblico desta lição está em João capítulo 11, versículo 28 ao 40, depois o 43 e o 44. E a estrutura da lição está: a enfermidade para a glória de Deus. Segundo ponto, deixa-me achar aqui, a ressurreição e a vida. E o terceiro ponto da lição é: para que creiam que tu me enviaste. Pensa num assunto aí confrontador. É verdade. É interessante que eu estava ouvindo aqui a explanação aqui do professor Janilson, né? E a revista dos adolescentes vão estar falando sobre a questão da crucificação, né? Também. E interessante que nós vamos falar amanhã sobre esse grande milagre, né? O milagre da ressurreição de Lázaro, que, na verdade, segundo o que João escreveu, o que nós entendemos, foi o que culminou, na verdade, que levou realmente aquele conselho a levar. Foi o basta, né? Vamos ter que matar esse homem, né? É verdade. E segundo João, né? Lucas, Mateus e Marcos, a gente pode até entender que foi devido à purificação do templo, né? Mas é bem mesmo notório que esse praticamente o último milagre realizado por Jesus foi que culminou com a cruz. E, pastor Wellington, vamos aqui tentar ser bem sucinto, né? O nosso tempo ele é bem remido. Então vamos lá. Pastor Wellington já falou sobre os pontos que nós vamos trabalhar nessa lição de amanhã, são pontos interessantíssimos e nós começamos com o ponto de número 1, que diz a enfermidade para a glória de Deus, né? Tem algumas coisas muito interessantes. Então, dentro desse ponto, nós trabalhamos, Jesus é notificado da enfermidade de Lázaro, quando Jesus recebe a notícia. Então, o que é interessante aqui, e o que na verdade eu acho, professor Genilson, pastor Wellington, algo extraordinário, é essa questão da notícia quando Jesus recebe. Ele é notificado, na verdade, da doença do seu grande amigo. Então a gente entende primeiramente que existia um grande laço de amizade
um amor e intimidade, porque Jesus havia estado, sempre que Jesus ia a Betânia, logicamente ele devia se hospedar na casa das duas irmãs e de Lázaro, e era bem recebido, e João mostra esse amor que existia, esse vínculo amoroso, esta amizade entre Jesus, as irmãs e Lázaro. Então, uma coisa que me chama muita atenção, pastor Wellington, é que quando Jesus é notificado, ele não recebe um pedido de ajuda, né? Ele recebe a notícia. É como se Marta e Maria dissessem, vamos avisar. É igualmente quando alguém está num estado terminal no hospital, o que é que primeiramente que o médico faz, né? Diz, vamos avisar a família e, posteriormente, a família deve avisar os amigos. Então, eu entendo que tenha sido dessa forma, né? Peraí, então se Lázaro, nosso irmão, está muito doente, o que nós vamos fazer? Vamos avisar o nosso amigo, a quem nós amamos e que sabemos que também ama o nosso irmão. Tanto é que quando Jesus recebe a notícia, diz claramente a quem tu amas, né? Amas muito. Então, Jesus, é como se Marta e Maria, em um pedido oculto de ajuda, através de um aviso, né? Lázaro está muito doente, então eles tinham a certeza que Jesus, recebendo a notícia, diz, ele não vai deixar de vir aqui para ver o seu amigo, a quem ele ama tanto, que está à beira da morte, né? Então, esse foi o tópico 1 do ponto 1, né? E o segundo tópico do ponto 1 é a doença que veio para a glória de Deus. Aí começa a entrar alguns questionamentos, digamos assim, até uma certa confusão na cabeça dos discípulos, porque de fato não foi fácil, né, entender e receber algumas notícias de Jesus a respeito deste assunto, principalmente quando Jesus começa a entrar na questão da morte, né? A morte biológica, a morte natural, a morte eterna. E o ponto-chave dessa lição, na verdade, é esse, né? É se entender isso, porque quando Jesus fala aos discípulos que Lázaro estava dormindo, eles não entendem primeiramente, né? E a gente já vai entender isso quando Jesus já entra em um diálogo, naquele encontro com Marta. E quando Jesus diz aos discípulos que essa doença veio para a glória de Deus, não é para a morte. Aí, de repente, mais na frente, Jesus já diz para os discípulos, deixa eu ser claro com vocês, gente, Lázaro está morto. Aí os discípulos, como? Você disse que Lázaro estava apenas dormindo. Eles entenderam que quando Jesus declara que Lázaro estava dormindo, que ele está... Não existe coisa melhor para um doente do que repousar. É verdade. Né? Dormir, descansar. Mas Jesus diz, espera aí, vocês não entenderam ainda. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês que Lázaro está morto e a gente precisa voltar à Judéia. Né? E eles novamente sofrem outro impacto com essa notícia, porque já existia toda uma problemática e seria até um suicídio retornar naquele momento, porque existia um grande risco deles serem apedrejados, queriam apedrejar Jesus, queriam matá-lo, né? E a gente até se surpreende, pastor Wellington, com a atitude de Tomé. Quando Tomé, Tomé na verdade entendeu que Jesus de qualquer forma iria voltar, ele iria. Com os discípulos ou sem os discípulos, ele teria que ir. Ele iria, né? É uma coisa que João deixa bem claro, que Jesus, em momento algum, você vai encontrar Jesus sendo manipulado, né? Jesus recebendo uma orientação de alguém sobre o que ele deveria fazer. Ele sabia muito bem o que fazia, né? As suas ações, suas atitudes. E aí, de repente, Jesus diz, olha, Lázaro está morto. Peraí, não está dormindo? Não, ele está morto. Né? O sono a qual Jesus estava se referindo é justamente aquilo que ele foi falar a Marta mais na frente, né? Que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se tiver com vida, mas se crê em mim, né? Jamais morrerá. Peraí, que conversa é essa, né? É um negócio assim, mas na verdade não é tão complicado de se entender. Aí nós entramos no ponto 2, quando diz a respeito da ressurreição e a vida. Aí ele entra justamente nesse convite inusitado de Jesus aos discípulos, e a gente se surpreende até com a coragem de Tomé, né? Que o João até faz questão de dizer, pastor Wellington, Tomé, que ele dá um outro nome a Tomé, né? Tomé, que era Dídimo, né? Que na verdade era muito natural na época que os judeus,
as pessoas tivessem dois nomes, né? Um para um círculo fechado de intimidade ali, que era um nome hebreu, na verdade, né? E um nome de forma geral, que era um nome grego, que na verdade é o que se mais ficava conhecido. E João aborda chamando Tomé, também de Dídimo, e ali Tomé nos surpreende quando diz, espera aí, se Jesus está dizendo que vai, e é um ato até, digamos assim, de muita coragem, e a gente sabe que corremos um risco muito grande, mas espera aí, se ele vai, para que ele não vá sozinho, por que a gente não vai e morre com ele logo também? Né? Somos seus companheiros, somos seus discípulos, então vamos lá. Vamos com ele. Aí Jesus entra em outras questões, em que ele fala a respeito do tempo, ele fala a respeito das 12 horas, é uma questão assim mais detalhada para a gente se trabalhar em sala de aula, né? E no subtópico 2 do ponto 2, já entra no encontro de Jesus com Marta quando eles retornam, né? Jesus, quando recebe a notícia, propositalmente, o comentarista até coloca aqui algo interessante, que ele diz, felizmente, Jesus resolve, né, se utilizar. A gente vê aí a utilização do tempo de Deus, do Kairos, né, para que se cumprisse toda essa questão do tempo de Deus. Jesus diz, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas o homem morre. Aí Jesus resolve ainda passar mais 2 dias com a maior tranquilidade. Diz, olha, não se preocupe, porque tudo isso vocês vão ver no final, que isso vai ser para glorificar o nome do meu Pai, o nome de Deus. E aí agora Marta nem espera, e é interessante que aí a gente já vê uma inversão de papéis, né, daquela situação, Jesus na casa de Marta e Maria, que Lucas relata, quando até a própria Marta vai questionar a Jesus a respeito da atitude de Maria, que ficou sentada aos pés de Jesus. Agora a gente vê o papel invertido, né? Quando Marta ouve, já no meio de toda aquela desolação, daquela tristeza, da morte, o Lázaro já havia morrido, agora ela ouve, olha, a comitiva de Jesus está chegando aí, né? E o que ela faz? Ela sai correndo. E talvez alguém pergunte, mas por que Maria não teve essa atitude, né? Porque João diz que haviam muitas pessoas, muitos judeus que estavam ali pranteando, então alguém tinha que ficar na casa recebendo as pessoas, né? E Maria ficou ali dessa vez, e Marta corre ao encontro de Jesus. E quando Marta, a gente nota que o questionamento das duas era o mesmo, e a gente até percebe uma certa fragilidade de Marta, uma fragilidade da fé de Marta, quando ela questiona Jesus, olha, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Aí é quando Jesus diz, olha, o teu irmão há de ressuscitar, ele vai ressuscitar, ele não está morto. Não, eu sei que ele vai ressuscitar. Marta estava falando e pensando que Jesus estava falando a respeito da ressurreição dos últimos dias, né? Que isso era bem culturizado, se é correto dizer dessa forma, entre os judeus, nessa questão da ressurreição dos últimos dias. E ela achava que Jesus estava falando disso. E, na verdade, Jesus estava já se referindo à questão da morte física, a morte natural. Se crê, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele pode viver, né? Pode ressuscitar, pode tornar a vida. E Jesus ainda diz melhor ainda para ela, diz assim, e se tiver vivo e crê também em mim, esse jamais morrerá. Aí Jesus já estava falando da morte eterna, né? Muito bem. E então Jesus agora manda um recado para outra irmã, né? O interessante isso aqui, pastor Wellington, porque Jesus queria ver Maria. Eu não sei se é porque Maria gostava de estar aos pés de Jesus, né? E interessante que quando Jesus, não, manda um recado para tua irmã que eu quero ver ela. Cadê ela? Não, ela está em casa, está recebendo as pessoas, está muito abalada, né? Está pranteando muito, está chorando muito, e eu quero vê-la, manda um recado para ela. E Jesus sai, Marta chega na frente de Jesus, avisa Maria,
E João diz que Maria, antes mesmo que Jesus chegasse à casa, ela sai correndo ao seu encontro. E o que ela faz? De imediato, quando a avista e vê Jesus, ela se lança aos seus pés. Aí Jesus disse, essa é Maria, né? Ela não pode me ver aonde eu estou, ela se lança aos meus pés. Né? E Maria faz o mesmo questionamento a Jesus. Mesmo questionamento que sua irmã havia feito, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora o meu irmão está morto. Né? E João diz, é interessante essa questão da sensibilidade, pastor Hélio, porque existia uma cultura dos líderes religiosos na época de demonstrar uma dureza, digamos assim, uma seriedade extrema, que até mesmo diante dessas ocasiões de morte, de luto, eles se mostravam firmes e duros. E Jesus veio quebrando isso quando ele se encontra com aquela mulher e com a multidão que seguia ela. Porque quando ela sai, a multidão que estava na casa dela, as pessoas que estavam, achavam que ela ia... Não, ela vai de novo lá para o túmulo chorar, né? Diante do corpo do seu irmão. Mas ele se surpreende quando ela se encontra com Jesus. Né? Então, é interessante porque a gente entende que tudo isso estava no plano de Deus. Né? Aquela multidão precisava ver isso porque ali estavam cheios de pessoas incrédulas, que precisavam enxergar aquilo que Jesus tinha que fazer, precisavam entender sobre a questão da morte, da ressurreição, a morte física, a morte eterna. E eles precisavam entender que Lázaro havia morrido, mas ele não havia perdido a sua vida, né? Porque havia algo que estava muito além de tudo isso, né? A eternidade, ele tinha uma vida eterna para gozar, né? E isso ficaria muito mais claro depois, né? De todos os acontecimentos, depois que Jesus fosse crucificado, né? E o próprio apóstolo Paulo também bateu muito nessa tecla. O nosso tempo acabou, pastor Hélio. Se eu quiser comentar alguma coisa. Não, o nosso tempo realmente foi embora. Jovem, você que está na escuta, está nos acompanhando aí pela emissora Filadélfia ou pela nossa rede social, fica aí o convite. Já deu para perceber que amanhã o assunto vai ser extremamente Nós não deixamos, né? Lázaro morto não, viu, gente? Olha, é porque exatamente. O tempo mesmo não deu para... o Lázaro não ficou na tumba, né? Ele ressuscitou. Então amanhã nós vamos aprender sobre a calmaria de Jesus diante de notícias estarrecedoras. Ok? E como que Jesus lida com o sofrimento das pessoas. Esse é o assunto de amanhã. Nós vamos agora para um momento cultural e já estamos de volta. Fique aí, não saia não. Estamos já de volta.
já senti. É domingo de manhã. A roupa preparei, o café eu já tomei, a lição já estudei. Não há um dia tão especial, o dia da escola. Estamos de volta agora com o último quadro do programa da Escola Bíblica Dominical. Só para sintonizar você, te pontuar aí até que ponto já estamos. Tratamos a revista dos juvenis com o professor Janilson do Espírito Santo, falando sobre o sacrifício do Redentor, e tratamos recentemente aí a revista dos jovens com o professor pastor Saul Soares, falando sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. E agora nós vamos estar tratando a revista dos adultos, né, com a temática também importante, tão importante quanto as demais, Jesus, o Holocausto Perfeito, e vamos tratar isto com o professor diácono Heraldo Costa. A paz do Senhor, professor Heraldo. A paz do Senhor, pastor Wellington, a paz do Senhor ao pastor Saul, que está aqui conosco, né, já participou no comentário da revista de jovens. A paz do Senhor, professor Janilson, missionário Lucas, a todos os nossos professores, a todos os nossos alunos e ouvintes do programa EBD no rádio. Já estamos cumprindo aí, pastor, praticamente amanhã, né, na verdade 75% praticamente, né, das lições desse trimestre. E nós estamos estudando, tendo como base o livro de Levítico, né? A base textual é esse livro. Embora a gente não esteja estudando ele de forma exaustiva, que até porque não seria esse propósito, né? Mas a gente está caminhando aí, indo e vindo nos capítulos, mas a temática ela tem, né, ido numa progressão bastante interessante. E a lição 9, embora o nome de Jesus lá não esteja, né, explicitamente, né, ou fisicamente escrito no livro, mas é fácil nós compreendermos porquê da escolha do tema da lição 9, falando de Jesus, o holocausto perfeito, né? E a lição ela se subdivide no tópico 1, vai falar do holocausto, o sacrifício mais antigo. Esse capítulo vai mostrar que essa prática ela já existia muito antes, inclusive, de ser instituído, né, dentro do sistema cultual levítico, né? O tópico 2 vai falar do holocausto na história de Israel, isso já num momento posterior, a essa institucionalização do sistema levítico. E o tópico 3, que é o ponto-chave da lição, até porque o tópico 3 está intrinsecamente atrelado ao tema da lição, né? Jesus, o holocausto perfeito. Na verdade, assim, pastor, essa lição, digamos que em linhas gerais, ela irá apresentar o holocausto realizado no sistema levítico como um tipo de Cristo, né? Naturalmente, se o holocausto é o tipo, Jesus, neste caso, o professor Janilson, é o antítipo, né? Com certeza. Lembrando que uma das características do antítipo entre outras, pastor Wellington, é existir antes do tipo. Então, claro que o tipo, neste caso, o holocausto do sistema levítico, apontava para frente, especificamente para a obra completa e definitiva de Jesus na cruz do Calvário, isso é verdade, mas a gente não pode esquecer que, como sendo tipo, ele também apontava, pastor Wellington, para trás, porque a entrega de Jesus como a oferta para o holocausto perfeito, ela acontece muito antes. Essa decisão acontece muito antes do sistema de sacrifício levítico ser oficialmente instituído, né? E a gente lembra que o próprio texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, né? O texto diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí faz uma ressalva o texto, ele usa aqui, né, um pronome relativo para falar do Cordeiro, no caso Jesus, dizendo assim: ele foi morto desde a fundação
do mundo, né? Então a gente precisa compreender que a palavra, o termo holocausto, dentro dessa revista, desta lição especificamente, ela vai trazer essas duas conotações, apontando para frente, mas apontando também para trás nesse sentido dessa decisão tomada. Até porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, do versículo 5 até o versículo 8, ele vai demonstrar que essa decisão foi tomada no céu, né? Jesus decide assumir, né, quando ele desce na forma humana, e na forma humana ele vem morrer a morte de cruz, e exatamente assumindo esse lugar que seria nosso. Esse é um ponto. Outra questão, pastor Hélio, que precisa ser colocada, até por uma questão de uma nota etimológica, né, até para a gente abrir espaço aqui para estar entrando na lição propriamente, é que o termo holocausto, ele vem da palavra hebraica ola, né, que significa, no contexto, duas coisas basicamente. Número 1, oferta completamente queimada, o sentido é esse, né, etimológico, oferta completamente, inteiramente, totalmente queimada, não era fragmentação, totalmente queimada, isso é importante salientar. E 2, significa aquela que sobe, né, uma referência, na verdade, à fumaça, né, que subia durante a queima do animal usado no sacrifício, mas muito mais do que isso, também uma referência ao próprio sacrifício em si, que era aceito, digamos, lá em cima, por Deus, né? Agora, pastor, a gente precisa entender que ainda que esse sacrifício ele fosse aceito, se tratava de um sacrifício ineficaz e incompleto. Isso é um ponto que a lição vai reforçar muito, muito fortemente. A diferença é que na condição de Cordeiro de Deus, Jesus sendo o holocausto dos holocaustos, né, ele reúne em si o cumprimento de todas as ofertas, as oferendas e os sacrifícios do livro de Levítico. Por isso que o apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 29, ele diz, quando vê Jesus, eis o Cordeiro, ele usa uma preposição para apontar a questão da localização, dizendo, como se ele dissesse assim, aqui está, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito emblemático dentro do contexto da lição que vai ser sendo estudada neste final de semana. Eu gostaria só de fazer um apontamento aqui na questão do holocausto, pastor, porque o versículo 9, ele termina dizendo que o holocausto, ele é de cheiro suave ao Senhor, né? Eu fiquei pensando isso ontem, quando eu estava lendo esse texto, né? Porque se você for olhar, e acredito que muitos vão me entender, a carne queimada, ou qualquer carne queimada, na verdade, ela tem um cheiro horrível, né? Se você pegar carne, colocar no fogo e deixar ela queimar totalmente, ela exala um cheiro horrível. Mas o texto diz que aquele sacrifício era de cheiro suave ao Senhor. Então como é que a gente vai entender isso? Porque a carne em si queimada, ela cheira horrível. Qualquer carne. A carne sabrecada, digamos assim, né? E a ideia do holocausto era justamente queimar totalmente. Porque esse sacrifício aqui, o holocausto, ele não tinha participação nem do ofertante, nem do sacerdote, porque havia sacrifício que o sacerdote comia, havia sacrifício que o ofertante comia, principalmente a oferta de paz, né? Era um comer diante do Senhor. Mas esse aqui ninguém toca, ele é exclusivo para Deus, né? E ele sobe totalmente a Deus. Esse que é o significado da palavra olá aqui, né? Mas a questão, como é que fica então? Já que o cheiro é horrível de carne queimada, como é que fica essa questão do cheiro suave? Na verdade, o que o texto está querendo dizer para nós, pastor, é que aquilo que Deus, podemos dizer assim, cheirava, né? Não era estava recebendo física, isso, né? Não era mas na física, verdade né? Era o coração do ofertante na oferta. Coração, perfeitamente. Por isso que o versículo 13 vai dizer, olha, que seja da vontade dele fazer isso. Sim. E quando ele fizer, faça assim. Daí Deus diz, observe que Deus não obriga a fazer, mas diz, olha, quando fizeres, fazes assim, né? Então, o coração do ofertante. Essa foi uma crítica que foi feita a Caim quando ele ofereceu o seu sacrifício. Porque o seu coração e a sua vida não estavam no seu. Por isso é que, olha só como é dito para que se faça. Ó. Que ele, o ofertante, leva o
o seu holocausto, né, o seu animal, coloca a mão sobre a cabeça do animal, ou seja, há uma transferência ali, quer dizer, a inocência do animal veio para o ofertante e a culpa do ofertante é depositada no animal. Essa que é a ideia. E ele mesmo degola o animal. Quer dizer, ele peca, olha a instrução para ele, quer dizer, ele peca e ele mata o animal, quer dizer, o animal morre no lugar dele, morto por ele. E aí a oferta é queimada totalmente, aí, como está a alma e o coração do ofertante na oferta, é isso que Deus entende como cheiro suave. E essa é a proposta da lição. Você está nos acompanhando e com certeza você vai caminhar nessa premissa, né? Quando se fala do holocausto, a gente precisa muito mais olhar para o ofertante do que para a oferta. E é esse a questão do sacrifício perfeito. Não, sem dúvida, pastor. Me perdoe, desculpa. Por favor, pode continuar, fique à vontade. Não, e exatamente essa é a essência, né, da temática da lição, porque vai falar dessa questão, como o professor Janilson já mencionou, né, porque se tratava de um ato voluntário, né, individual, né, Deus não obrigava, não existia uma data específica, a pessoa decidia, né, porque ele, digamos assim, ele fazia isso em prol de um favor divino, tanto é que o versículo aqui no versículo número 4, né, diz para que seja aceito por ele, né? Então era voluntário, né? Não havia uma obrigatoriedade. O texto diz: quando algum de vós oferecer a oferta ao Senhor, aí vai dar, né, toda a descrição de como proceder. Fala de que seria da sua própria vontade, o versículo 3, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação, que o professor Janilson já falou. E lá no versículo de número 9, diz assim: e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, holocausto é. Então era preciso queimar totalmente. E é claro que a gente sabe que toda essa mecânica dessa oferta, ela era seguida à risca. E por ser seguida à risca, do ponto de vista técnico, digamos assim, né, da mecânica em si, ela era um sacrifício considerado cultualmente perfeito. Mas, dentro dessa questão humana, de todas as orientações que foi dada, era visto como perfeito. Mas, é claro que se observou que todo o tempo era necessário que se fizesse, né? Perfeito? Todo o tempo era necessário que se fizesse, né? Todo tempo, repetidamente, indefinidamente, por tempo indeterminado. E aí é que a lição vai trazer o tópico 3, pastor, falando de que Jesus, ele é esse holocausto perfeito. Porque quando ele se encarna, né, e morre, né, por nós, se entregando ali e morrendo na cruz do Calvário, é claro que o holocausto aqui fala de uma queima. Jesus não foi queimado, né? Ele não foi colocado no fogo, ok. Só que quando fala da queima total, está falando de uma oferta que foi entregue na sua inteireza, né? E aí a fumaça fala daquilo que sobe para Deus, porque o holocausto ele aponta para as duas situações, horizontalmente e verticalmente. Horizontal era queimado totalmente. Então Jesus se entregou com uma obra perfeita e completa. E por que aponta para cima? Porque a fumaça fisicamente subia, né? E até metaforicamente representava exatamente a essência, né, do adorador, do coração, e a adoração sendo recebida por Deus. E quando Jesus se oferta a si mesmo, porque ele é o sumo sacerdote, ele mesmo se entrega, né, e entra lá no verdadeiro tabernáculo para ofertar um sacrifício definitivo, eficaz e perfeito, né, nós passamos a ser favorecidos através desse ato de amor, porque a partir do momento que ele morre por nós, digamos assim, a maior representação, a representação máxima, né, digamos, do amor de Deus está ali, porque João 3,16 fala disso, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sacrifício do Cordeiro, professor Heraldo e pastor Wellington, a gente observa uma coisa que um certo comentarista diz, né? Que ele é tanto o ofertante. Você percebe que ele, olha como ele agrega a ele todas essas posições. Ele é o ofertante, ele é a vítima e ele é o sacerdote. É interessante isso, né? É interessante. Estamos aí caminhando já para os nossos momentos finais, mas queremos aí continuar ouvindo o professor Heraldo. Aí o que temos aí no ponto 3 em destaque? Vamos destacar o ponto 3 aí? Ponto principal, né? Que esse é o ponto principal, que é a parte da aplicação da lição, né? Não, perfeito, pastor. Então a lição ela tem que culminar, chegar no ponto 3, e o ponto 3 que é o enfoque, né? Que vai falar aqui exatamente de que esse holocausto ele só foi perfeito
por várias situações. Uma delas é a própria encarnação de Cristo, né? Porque não tinha ninguém aqui que pudesse fazer isso de forma perfeita, plena, né? Fazer aquilo que Jesus fez, né? Fala do sofrimento, porque de certa forma o animal a ser morto lá, literalmente ele passava, né? Ele teria que ser degolado, né? E teria que ser cortado em pedaços, não é isso? Isso fala e aponta de certa forma para o que aconteceu com Jesus aqui, né? O seu corpo foi de certa forma mutilado, né? No sentido de ter sofrido tudo que ele sofreu. Mas ele não, como um cordeiro mudo, como diz a Bíblia, né? não abriu a sua boca, né? E aí o 3 vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, porque é importante a gente colocar aqui, porque no caso lá do sistema levítico, né, era morto, derramamento não era apenas ser morto, precisava ser derramado sangue. Houve a morte, derramamento de sangue, só que o animal não ressuscitava, né? Não vivia. A diferença é que Jesus, como disse Paulo lá aos Coríntios, no capítulo de número 15, né, de 1 Coríntios, ele diz, não, Jesus foi morto? Foi. É verdade. Ele foi sepultado? Também. Só que a diferença é que ele ressurgiu. E essa é a garantia que a igreja tem e é o tema que precisa ser enfatizado pela igreja em nossos dias, de que ele morreu, sim, foi sacrificado, foi morto, foi sepultado, mas a maior vitória que nós temos e esperança é porque ele ressuscitou e nós também teremos esse privilégio se passarmos pela morte antes do arrebatamento da igreja. Se você quiser entender em minúcias o capítulo de número 1 do livro de Levítico na perspectiva de Jesus, convidamos você a estar na escola dominical. Sim, perfeito. É só lá que nós vamos desatar esse... Ou quando tivermos aí um tempo abrangente para abordarmos isso em detalhe. Nosso tempo aqui é curto e já estamos chegando nos finalmente, né? Vamos para nossas considerações finais. Desculpe aí, professor Janilson, cortar a sua fala, mas o nosso tempo, o nosso tempo aqui foi embora, né? É que às vezes a gente começa a ouvir o Heraldo, se empolga. Se empolga. O Heraldo é como disse o senhor, a gente vai falando e Deus vai abrindo janelas assim, aí a gente precisa ir fechando, senão a gente não consegue concluir o programa. O Heraldo é um inspirador à argumentação, né? Verdade. Agradecemos a Deus por mais esta manhã podermos estarmos aqui e que Deus continue abençoando cada professor e que continue usando de uma forma especial para a glória do nome dele. Também agradeço a Deus por mais uma participação no programa no rádio. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e que amanhã tem a escola dominical, né? O nosso convite aí fica para você participar da aula na manhã de domingo. O professor Saul ainda está por aqui, né? E gostaríamos de ouvir as suas considerações finais, fazendo o convite aí à classe de jovem para podermos fechar este assunto, né? Vamos já vendo aqui o professor Saul fazendo o seu convite e seus agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez esta rica oportunidade, né, de nós estarmos aqui, poder transmitir um pouco da palavra de Deus e deixar o convite, você jovem, não só aqui do Tempo Central, mas de todas as congregações. Você não é aluno ainda, seja um aluno da melhor e da maior escola, a Escola Bíblica Dominical. Agradecemos aqui na parte técnica Lucas Pablo, agradecemos ao professor Heraldo, comentarista da revista de adulto, professor Saul, comentou a revista do jovem, professor Janilson, com os comentários da revista de juvenis, e a você que nos acompanhou até agora pela Rádio Filadélfia ou pela nossa rede social. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sorriso do